Oi, gente, tudo bom com vocês? Já sabem, professora Sheila Monteiro, agora a gente vai fazer filosofia. Antes da aula ou depois, vai lá, dá um time, vai lá, assista a próxima aula, coloca ok lá e põe seu nome, assinatura de presença de aula, gente, por favor, né? Dá esse prestígio aí, não pode esquecer de assistir as aulas, todas as aulas referentes às matérias que vocês têm essa necessidade. Bom, gente, a gente hoje vai começar aqui o capítulo 6. O capítulo 6, ele é um capítulo da filosofia, ele é um capítulo extenso, porque ele vai falar sobre os caminhos da filosofia moderna, né? Vai dar ali um início nessa modernidade da própria filosofia em si, marcando ali o empirismo e o racionalismo, marcando a partir de René Descartes. E aí, como é um capítulo extenso, eu fiz ele em 2 momentos. Então, eu fiz a primeira parte, a gente vai da página 110 até a página 117, e a próxima aula a gente vai fazer a parte 2, que já está terminando lá. Então, você vai assistir primeiro o vídeo 1 do capítulo 6, parte 1, e depois a parte 2. Por quê? O capítulo, além de ser grande, tem filósofos ali que a gente precisa dar um olhar mais específico, não dá para a gente fazer por alto a fala do cara não, tá bom? Então a gente vai começar com fontes do pensamento moderno. Para a gente entender a questão da filosofia moderna, ela vai ser marcada posterior à Idade das Trevas. E não tem aquela marcação numa linha do tempo, termina aqui, começa aqui, não. Lembra que na aula anterior, dá um time, volta lá na aula anterior para você entender isso. Enquanto a escolástica estava ali discutindo ainda, apesar de ser escolástica com bases aristotélicas, discutindo ainda fé e razão, em Oxford a galera já estava avançando o processo do conhecimento científico. Então, não tem um momento que para e termina aqui para começar ali. Vai acontecendo em meios ali e as coisas vão avançando. Bom, o racionalismo, como que a gente compreende ali essas bases desse pensamento filosófico moderno? Ele vai estar pautado a partir do racionalismo e a partir do empirismo. Volta aqui uma questão muito importante para a gente não esquecer, e a gente sempre vai falar disso. As bases da filosofia, desde os pré-socráticos, era o arqué e a physis das coisas, não era isso? A origem e da onde veio as coisas. Então, qual é o objeto de estudo? Então, para os pré-socráticos, o objeto lá e tudo era a água, o fogo, tá? Como surgiram as coisas. Na filosofia medieval, o objeto ainda era o ser e Deus, lembra disso? Pautando desse princípio, e da escolástica, a gente já começa a ter questionamentos entre fé e razão, um embate muito grande entre o processo de pensamento de fé e razão. Questiona-se Deus, não a sua existência, mas todas as coisas, ok? E pauta-se por meio da razão. Num pensamento de uma filosofia moderna, a gente começa agora a ter dois campos filosóficos, 2 escolas de conhecimento, 2 formas de pensamento, 2 ideias filosóficas. Sim, racionalismo e empirismo. O racionalismo, que vai pautar o questionamento e o conhecimento a partir da razão, do que é racional, científico, comprovado, ok? E o empirismo, o conhecimento a partir das experiências. E aí a gente vai ver, aqui, de modo geral, filosoficamente, o racionalismo refere-se a todo o conhecimento, filosofia, que confia nos procedimentos da razão para determinar suas afirmações e crenças. E o empirismo é relativo a toda a filosofia que toma a experiência como critério ou norma de verdade. E essa verdade, nós já sabemos que ela pode ser verdades, porque
filosoficamente falando, não existe uma verdade absoluta para todas as coisas, ok? Então, parte desse princípio de verdade. No racionalismo e no empirismo, foram desenvolvidas as bases da ciência moderna, ponto. O arquê e a physis das coisas estão pautadas para um processo racional de ser e um processo empírico de ser. Uma não refuta o conhecimento da outra. São escolas diferentes. Embora muitos filósofos racionalistas, obtêm-se de pensamentos, de experiências do empirismo para comprovar suas teses. Então, uma não está refutando a outra. São apenas escolas filosóficas diferentes, maneiras de se pensar o conhecimento diferentemente, ok? Racionalismo e empirismo. René Descartes é um cara que vai marcar esse processo do racionalismo e vai abrir um horizonte muito grande para a filosofia moderna, porque o Descartes, ele é o cara, filósofo, matemático, né? Enfim, ele é o cara das preposições cartesianas, né? Tudo muito organizadinho e tudo mais. Ele na verdade é conhecido como programador da filosofia moderna, programador, precursor, como você quiser colocar, cada autor vai colocar de uma determinada forma. Filósofo, matemático, racionalista e cristão, e é importante frisar isso, porque o Descartes ele era cristão católico, né? Tinha ali toda uma obrigatoriedade com a igreja, ele tinha um pensamento filosófico cristão muito forte, diz ter recebido uma revelação dos fundamentos de uma ciência admirável. Eu trouxe hoje, né, que eu sempre falo para vocês, eu não lembro se em alguma turma eu tinha levado os meus livros, mas Descartes não se resume só a esses dois livros, mas esses dois livros são muito importantes para se pensar a ideia de Descartes. Discurso do Método é um livrinho de bolso, facinho também de ler, tá? Não é chato, quem não gosta não vai gostar mesmo, tá? Discurso do Método, não empresto, tá, gente? Vocês sabem que isso aqui, minha paixão, meus livros, não empresto. Discurso do Método, compra que é baratinho, é uma Coca-Cola, tá? Que a gente toma demais. E Meditações Metafísicas. Em Meditações Metafísicas, ele vai falar que ele teve um sonho de fora do corpo, dentro do corpo, e ele se via fora, ele se via dentro, e depois ele reassume essa ideia também em Discurso do Método, e ele vai dizer que ele é algo que ele vê coisas nele, meio que fora e dentro do corpo, e ele consegue fazer uma distinção de que o corpo dele ora está dissociado da mente, que ele vai chamar de ânima, que é a partir dele que a gente pensa uma psicologia propriamente dita. É a partir do pensamento de Descartes que a gente vai ter a ideia, surge a ideia do pensamento psicológico, porque ele vai determinar a ideia de ânima, ou seja, de alma. E, ao mesmo tempo que ele se vê fora do corpo, ele sabe que a alma também está dentro do corpo. E apesar do corpo ser esse, e eu ter uma outra alma, minha alma está inserida no meu corpo. Ai, Sheila, que loucura! Essa loucura somos nós, bem-vindos ao barco. É exatamente isso. Só que o Descartes ele não estava falando só de coisas transcendentais ao homem. Ele estava falando dele mesmo. Quando ele vai falar de Deus, ele vai fazer as preposições ali para se chegar até Deus. Mas no Discurso do Método, e como ele fala de uma ciência admirável, ele está falando de algo que é dele, que é a alma dele, que ele está falando do conhecimento dele, para ele. Ele vai falar de coisas transcendentais quando ele falar de Deus, mas quando ele está falando de uma alma que está no corpo, que é fora do corpo, que não é dissociada, mas que ao mesmo tempo é dissociada, de modo que esse sou eu, Discurso do Método. De modo que esse sou eu, a partir do sonho que ele teve. Isto é, a alma pela qual eu sou é inteiramente distinta do corpo, sendo inclusive mais fácil de conhecer do que ele, e ainda que ele não existe. Ela não deixaria de ser tudo o que é, eu mesmo.
discurso do método, tá? Tem coisas aqui que é loucura, mas Descartes, o pensamento filosófico, e são questões para a gente entender. Isso vai marcar uma filosofia num processo de filosofia moderna em que a gente deixou para trás, seria deixar para trás, mas mais ou menos isso. A gente deixa para trás Deus totalmente como objeto, como arquétipo de todas as coisas, que foi uma filosofia medieval, para se pensar o sujeito, o homem, e todas as coisas que estão no entorno. Que todas as coisas seriam essas? Ciência, a comprovação, por meio do racionalismo e por meio do empirismo, ok? Então, duas correntes muito fortes aqui nesse período da filosofia moderna, onde abre o campo para a ciência expandir, ok? Então, vamos lá. Filósofo, matemático e tal. Descartes escreveu em sua obra Discurso do Método. Não é merchan, gente, é só para a gente trabalhar melhor, porque aqui está muito... Gravar aula não é fácil, porque eu sinto uma falta, eu falei até para Adriano isso, eu sinto falta de vocês interagirem comigo, né? A aula acho que rende mais quando a gente interage, né? Mas, por outro lado, eu estou conseguindo dar o capítulo todo, isso também é bom, de certa forma, né? Que um tempo de aula, às vezes, não dá, né? Mas vamos lá. Descartes escreveu em sua obra Discurso do Método uma reviravolta na história do pensamento, na medida em que a edificação de um saber não mais centrado no ser, que seria o quê? O arché, ou a origem, ou physis de todas as coisas, ou em Deus, mas no homem e na sua racionalidade. É de cunho cartesiano, é de cunho de René Descartes, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Quem nunca escutou isso, não é isso? Para Descartes, apresenta as 4 regras, para tal, Descartes apresenta as 4 regras para se compreender não mais ou apenas pelas ideias escolásticas aristotélica, que ainda se pensava no ser e Deus como um objeto de estudo. Lembra disso? Que a gente aí na escolástica e na patrística, o ser era ainda Deus, o arqué ainda era Deus, né? Não tinha essa ideia de se pensar, ainda estava muito num Deus. Nesse sentido, a obra Discurso do Método é apresentar a razão como fonte do saber utilizado das 4 regras, e são elas. Que seria isso? O Descartes, ele vai fazer regras para a gente chegar, por ser racionalista, ele vai racionalizar, ele vai trazer as premissas da razão para eu chegar a um denominador comum a respeito daquilo do qual eu estou concatenando. Penso, logo existo, cogito ergo sum. Ele vai fragmentar a coisa, racionalizar a coisa. E aí, como que ele vai fazer isso? Antes das regras, 2 perguntas a respeito do discurso do método, que é a obra dele. Primeiro, por que o discurso do método ou discurso sobre o método? Resposta básica para aquele momento e para um momento cartesiano também, que vai acontecer. Insatisfação a respeito da edificação filosófica até então da tradição escolástica aristotélica. Que é isso, Sheila? Volta lá. Quais são as 3 premissas da filosofia? Primeiro, conhecimento. Segundo, estética. Terceiro, ética, arte do bem viver. Conhecimento, qual é o plus? Como conhecer, não importa, você vai chegar às vias do conhecimento. Se abrir um livro, ele tem que trazer para você conhecimento. Segundo, qual é a estética desse conhecimento que chega para você? Qual é a apresentação desse conhecimento que chega para você? E a terceira, qual é o plus da ética, que é a arte do bem viver. Para que serve? Qual é a ética desse conhecimento que eu tenho, ok? Então, o discurso do método, ele surge num momento onde ele vai ter a partir dele, filósofo, racionalista, teórico, cristão, ele vai falar, olha só, as bases aristotélicas e as bases escolásticas não deram para a gente tudo que a gente precisava para avançar aí na ciência. Então, a gente precisa repensar e colocar a razão e o ser, o homem, né, a partir disso. Não só eu que estou pensando, há uma alma em mim, há algo além
que ao mesmo tempo está dentro, que sou eu, que não sou eu, ok? Então, o discurso do método é literalmente o método, preposições cartesianas, literalmente, ele vai ali meio que fragmentando as ideias. E o que é o discurso do método ou o discurso sobre o método? O que é? Caminho investigativo, racional, claro e rigoroso, inquestionável, que se fundamenta na própria mecânica da razão. Ah, Sheila, o que é isso? Eu preciso comprovar, questionar, racionalizar e, se eu puder, ciência em cima de algum pensamento, de qualquer coisa que me passa pela cabeça. Esquece os psicólogos e psicanalistas de plantão. É racionalismo e é filosofia. Se não fosse assim, nós não chegaríamos à ciência que a gente está, a tecnologia da Canon, que está aqui me filmando, né? A internet, os nossos amados da TI, os profissionais de TI, né? Então, a tecnologia e a ciência não avançaria se nós não usássemos essas condições das preposições cartesianas. Por quê? Até então estava tudo explicado para Deus. Deus explica, está tudo certo, eu estou na mão de Deus, está tudo certo. E, na verdade, não é isso, ok? Então, vamos às regras para tal. Para de falar, Sheila, vamos para as regras. Vamos às regras para tal. Página 112, procedimento geométrico, é exatamente isso. Primeiro, evidência. Para que eu entenda as preposições cartesianas, nesse discurso do método, ele vai fazer a primeira ideia, a evidência de um tema. Vamos colocar um tema. Eu tenho que ter evidência para esse tema, para esse assunto. Para essa evidência, esse tema, eu tenho que dar a ele clareza e distinção. Tá turvo? Ainda não é a condição da preposição do pensamento cartesiano. Turvou, ou seja, teve dúvida, não é o que seria adequado aqui. Sheila, mas você sempre falou que a dúvida é importante? Sim, inclusive ele vai falar da dúvida metódica. Você pode duvidar de tudo menos da sua própria dúvida, tá? Você duvida de tudo, não pode falar aquela coisa, não pode. Você duvida de tudo, menos da sua própria dúvida. Por isso que ele vai falar da dúvida metódica, tá? Mas vamos lá. Evidência. Primeira coisa que eu preciso ter, evidência sobre um tema. Eu tenho um tema, eu tenho evidência sobre ele. Para que eu tenha certeza que aquilo é uma evidência, aquilo tem que ser claro e distinto. Eu tenho que ter clareza sobre o assunto e tenho que ter distinção sobre ele. O que seria distinção? Descreva sobre ele. É isso? Fale-me sobre esse livro, a metragem dele, o que é, qual é a distinção. Ele também se difere de outras coisas, é claro e distinto aquilo do qual é a primeira, que é a evidência. Falamos em evidência em Descartes, tem que ter. Se falarmos em evidências em Descartes, obrigatoriamente, clareza e distinção. Anota, isso é muito importante na hora de fazer uma discursiva, na hora de fazer uma múltipla escolha. Descartes, evidência é clareza e distinção. De quê, Sheila? De qualquer tema. Ele está falando do conhecimento, ok? Da primeira premissa da filosofia, conhecimento. 2, análise. O que seria essa análise? É o aprender a dividir o problema em partes para a saída da generalidade. Eu agora vou fragmentar, dividir o problema para que eu saia da generalidade. Não posso jogar tudo num bolo. Vou pegar 10 pessoas pobres, as 10 são burras? Não. Volta lá para a aula de sociologia. É claro que num processo piramidal, algumas pessoas vão ter muita dificuldade com escolarização, mas nem por isso eu posso também classificar que uma pessoa é burra ou inteligente, ok? Grosso modo, para a gente entender. Até não me expressei muito bem, foi até uma palavra que eu não deveria ter usado, tá? Acabei de corrigir isso com vocês. Beijo na alma de vocês. Mas 3, então, 2 aqui. Análise, dividir o problema em partes para a saída da generalidade. Eu preciso não sair dessa generalidade, sair da ideia de colocar tudo no bolo. Eu preciso dar ao primeiro lá, o que é? Clareza e distinção. É claro, é distinto. Fiz a análise. 3, síntese. Decompor o problema em elementos simples, né?
4, controle, verificação dos passos anteriores. Isso tudo para que eu decorra dos meus próprios pensamentos a respeito de uma concatenação de ideias, seja ela de literatura. Óbvio que ele estava falando sobre o que é o pensamento racionalista, o que é ser racional diante de uma descoberta, o que é o avanço da ciência. Mas numa preposição cartesiana, eu tenho que ter evidência, análise, síntese e controle. Volta todos os passos anteriores para ver se aquilo está dentro do que é proposto em Descartes. Foi, gente! Página 112, próximo. Da dúvida metódica, a certeza fundamental. Primeira ideia que a gente tem sobre a dúvida metódica. Quando Descartes tem essas inquietações muito grandes a partir do discurso do método e das meditações metafísicas, vai surgir o que a gente sempre fala dele, que é cogito ergo sum, penso logo existo. O cogito, na verdade, ele nada mais foi do que pensar sobre si. Penso, logo existo. É uma dúvida se eu realmente existia, se estava dentro ou fora do corpo, se era eu, se não era. Se tinha, ele até fala se é que está operando em mim é um gênio maligno, e esse gênio maligno ele não coloca como o diabo, não é nada disso, tá, gente? Ele não está fazendo de divindade e malignidade, não. Ele está falando de tudo que estava dentro dele. Esse gênio maligno que o faria fazer coisas que ele não queria, era ele mesmo, não estava botando a culpa em Deus, não. Ele não estava sendo mau caráter, não, nem botando culpa em nenhuma figura de demônio, nada disso. Esse gênio maligno, ele estava falando de algo dele mesmo, das questões dele mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui o cogito é o cogito como um pensamento questionador. O cogito entra como uma ideia questionadora. E não mais um questionamento fora do homem. O que é o céu, o que é a terra, o que é o ar, o que é a água, como os pré-socráticos, ou o que é Deus, como o pessoal da filosofia medieval. É o que é dentro de mim, é um mergulho interno. Eu acho que ele já estava começando a falar sobre autoconhecimento, né? Falando de ânima, né? Falando de alma, eu acho que ele já estava falando, ó, olha para dentro que tem um negócio aí, tem umas coisas meio esquisitas. Bom, quando duvido, eu penso. Quando eu duvido, eu paro para questionar, eu paro para duvidar, eu penso. Se eu penso, Adriano, eu existo, cara. Eu sou um ser no mundo, não tem para onde correr. Se eu penso, logo eu existo, ok? Tudo pode ser colocado em dúvida, menos a dúvida em si. Essa é a maior proposta da dúvida metódica em Descartes. Você pode duvidar de tudo, menos da sua própria dúvida. Por quê? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se eu tenho dúvida sobre esse tema que eu vou estudar, então é porque existe ainda questões aqui que eu não aprendi. Então, é debruçar-se sobre aquilo. É o primeiro convite da filosofia, que é o quê? Conhecimento, ok? Então, eu preciso dessa questão. Para que o conhecimento possa ser colocado em dúvida, é preciso que se pense. E, para pensar, é necessário existir. Se eu não existo, eu não penso. Mas se eu penso, eu sou o quê? Existo. Não é redundância, é comprovação, né? Se eu não estou pensando, eu não estou nem existindo. Mas se eu penso, eu realmente existo. Então, penso, logo existo. Cogito é questionar. Questionar é pensar. A partir do momento que você pensa, automaticamente você vai existir. E aí você pode desbravar um mundo, porque você aprendeu a pensar, questionar, refletir e agir. Não seja cabeça quente não, igual palito de fósforo não, que queima à toa, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Vamos pensar um pouquinho que isso faz bem. Bom, gente, aí, então, se eu penso, logo existo. Eis uma afirmação que não resta sombra de dúvidas. Óbvio, a certeza de que o homem existe deve-se ao fato de ele pensar e de tal modo ser um res cogitam. Ou o que é um res cogitam? Uma coisa, um ser que pensa.
Quando eu penso, logo existo, cogito ergo sum, eu caio em mim, reconhecendo que eu sou um res cogitans, um ser pensante. Olha, gente, tem muita gente aí que a gente tem dúvida se é um ser pensante. Ai, queria tanto que vocês estivessem aqui pra gente dar umas gargalhadas, estou sentindo uma falta disso, mas é isso, né? Assim, o cogito da posição do sujeito pensante no centro do conhecimento. Nada pode ser conhecido sem passar pela racionalidade humana. Essa é uma proposta bem cartesiana, bem dentro da condição de Descartes. Nada passa pela racionalidade humana. O conhecimento não pode existir sem passar pelo racional, pelo seu pensamento, pelo seu questionamento humano. O cogito alcança uma certeza inabalável. Mais uma coisa para se anotar. O cogito também, ele passa por uma certeza inabalável, indubitável, trazendo a verdade clara e distinta, sendo assim um avanço para as doutrinas sobre o conhecimento. O Descartes, ele vai ser depois questionado, vou passar aqui rapidinho, para a gente já ir, mas antes da gente avançar, o Descartes, posteriormente, ele vai ser questionado, revisado pelo Kant. Quando o Kant vai escrever a obra dele, eu também tenho essa obra, que é a Crítica da Razão Pura. Mas isso a gente vai ver depois. Por enquanto, a gente precisava usar tanto dos empiristas, do conhecimento pautado pela experiência, quanto do conhecimento racionalista pautado pelas proposições cartesianas, da fragmentação, né, de certeza indubitável, do cogito, do res cogitans. Por quê? A gente precisava sair dessa dualidade, desse pensamento binário de Deus e o homem só, ou só Deus pode responder todas as coisas, né? O convite tanto dos empiristas quanto dos racionalistas era para que a gente avançasse na ciência. Não era só para a gente avançar no transcendente ou metafísico, nada disso. Porque disso a gente já fez, a gente já começou a fazer isso lá desde os primórdios. A ideia, a partir da filosofia moderna, era avançar a tecnologia, o conhecimento científico. A partir daí a gente chega onde a gente está e vai avançar mais, porque se a gente breca a ciência, a gente breca automaticamente o conhecimento e a gente breca também a tecnologia, tá? Então não tem para onde correr, a gente vai precisar avançar. Então, nesse primeiro momento, o Descartes ele vai ser bem incisivo. A ideia é ser racional, mas ao mesmo tempo nós tínhamos pensadores que eram empiristas. Posteriormente, a gente vai ter o Kant que vai fazer uma crítica a Descartes, dizendo, olha, nem empiristas nem racionalistas, o homem vai ter um jeito próprio de chegar ao conhecimento. E aí essa sou eu contando matemática no dedo, né, gente? E eu não me acho burra por causa disso, porque não sei mesmo fazer, então vou contar no dedo, porque eu não tenho problema com isso. Grosso modo, para a gente entender que o sujeito pode passar, a experiência passa por ele, o conhecimento passa por ele. E como passa por mim, pode não passar igualmente para o Adriano. Vocês talvez não precisem dos dedos para contar, ok? Foi um exemplo muito amplo para a gente poder entender isso. Pequeno, humilde, né, até, mas para a gente entender que o Kant já estava convidando a gente a fazer uma crítica à razão pura. Nem tudo é racional, mas também nem tudo é empírico. Mas, por enquanto, a gente vai falar de empiristas e racionalistas. O mais marcante dos racionalistas, Descartes. E a gente vai ter o próximo, a gente vai falar dos avanços da filosofia moderna e os seus autores. É aqui que que o capítulo ficou grande, e aí eu dividi ele, porque a gente tem outros filósofos para falar, e eles foram muito marcantes nessa preposição da primeira premissa da filosofia, que é o conhecimento. Então a gente vai falar agora de Blaise Pascal. Ai, como eu falo. 1623, 1662, foi um matemático, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Pô, a gente está falando aí porque os caras eram
das primeiras universidades da igreja, né? De cunho da igreja. Então, muitos teólogos mesmo, tá? Alguns padres ainda, outros só formados mesmo. Página 114 e 115, os seus escritos. Ele vai falar do realismo, do realismo trágico, o paradoxo da condição humana, vai falar sobre a existência de Deus e a respeito do empirismo. O Blaise Pascal, ele era empirista, ok? E ele vai fazer algumas críticas, ele vai levantar, vai jogar ali, ó. Ele vai botar fogo no parquinho e vai correr, tá, gente? Ele vai jogar o fogo e vai correr. O que que ele vai dizer? Não correr de covardia, mas ele vai lançar as ideias, tá? Não chega a ser uma perversidade quando eu falo isso. Os filósofos trazem novos pensamentos, que vai fazer a gente pensar até hoje. Sheila, eu não sou da linha de Blaise Pascal, eu sou altamente cartesiano. Show! Você pensa, você existe. Ok, tá? Fique à vontade. Bom, o realismo trágico, ele vai trazer a grandeza do homem está em conhecer-se miserável. Realismo trágico. Realismo, realidade. Trágico é aquilo que vai trazer uma tragédia humana para você. Trágico, você é um ser miserável. Reconheça isso. Não é para baixar a autoestima de ninguém, não é isso. Pelo amor de Deus. Tá? Por favor, não é isso. O que ele vai querer dizer? Não fechamos, não jogamos fora Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse período não está jogando ninguém e Deus fora, nada disso. Então, lembrar, católico, físico, matemático, físico, inventor, filósofo, teórico, católico, francês, católico. Então ele ainda estava falando de Deus. Sheila, mas não tinha parado. Não, inferno, não. Não é muito fechadinho, não. Os caras estão discursando ainda. Deus ainda é importante. A figura da deidade é importante. A escolástica e a patrística ainda estavam presentes aqui. Querendo ou não, a gente está avançando ainda numa filosofia moderna. Para entender essa filosofia moderna, a gente tem o racionalismo e o empirismo, para a gente poder avançar e chegar na ciência. Mas ainda Deus era presente. Aliás, Deus é presente todo tempo, né? Amém? Louvado seja. Né? Então tá aqui ainda. Calma, tá, inferno? Então vamos lá, gente. O realismo trágico é a grandeza do homem está em conhecer-se miserável, pequeno. Uma árvore não se conhece miserável. Olha que coisa incrível ele está colocando, óbvio. Por ser também um empirista, também numa linha humanista, porque se ele está colocando a árvore não se conhece como miserável, ele está colocando que o homem é mais e maior do que a árvore, não é isso? Então, o homem, para se conhecer miserável, ele tem uma razão em si que ele se conhece miserável, ele se auto-reconhece miserável. Aí ele vai falar que, numa escala, o homem é maior do que a árvore, porque ele tem um racional e ele pode se colocar como alguém que pensa. Uma árvore não se conhece miserável, portanto, ser miserável é conhecer um miserável. Portanto, ser miserável é conhecer um miserável, mas ser grande é conhecer que se era um miserável. Que redundância linda! Quando você pensa que você é muita coisa, você é a mosca do cavalo lá do troço do negócio, né? Mas quando você se reconhece, não era o que a gente dizia lá no passado, só sei que nada sei? O que Sócrates dizia pra gente? Só sei que nada sei. Essa era uma douta ignorância. Eu até sei, mas para eu saber mais, eu preciso dizer, olha, eu não sei, me ensina. Eu estou disposto a aprender. Essa é a ideia, ok? Então, a grandeza do homem está em conhecer-se miserável. A árvore não se conhece miserável. Então, o homem é grande quando ele se reconhece pequeno. Quando ele só é grande se ele se reconhece pequeno. A altivez vai tirar o homem dessa condição de ser maior, ok? E aí, isso é uma ideia de uma das falas de Blaise Pascal, a gente encontra no material na página 114. Já o paradoxo da condição humana olha que paradoxo fantástico também. Enfim,
O que é o homem em meio à natureza? Pergunta. Ele joga fogo lá no parquinho. O que é o homem em meio à natureza? Aí ele responde, um nada. Tu é um nada, Adriano. Eu também não sou nada. Isso mata a gente, né? Fazer o quê, né, Adriano? Ai, adoro. Um nada em relação ao infinito. Um tudo em relação ao nada. Olha que paradoxo, para duas ideias, né, que se contrapõem, mas que ao mesmo tempo vai trazer uma completude. Eu sou um nada em relação ao infinito. Vai falar de buraco negro, vai falar de tamanho, de imensidão. Pô, eu tenho 1,63 m, cara. 1,63 m, eu sou pequena, óbvio, né? E um tudo em relação ao nada. Pensa no nada, olha como eu sou grande, olha quanta coisa boa tenho eu, olha a imensidão que sou eu diante de um nada. E olha quem eu sou, meu tamanho diante do infinito. Esse infinito pode ser Deus? Pode. Pode ser o universo? Pode. Ok? Pode. Ele está colocando aqui, inclusive, até como Deus e o universo mesmo, propriamente dito, tá? Mas vamos fazer uma analogia rápida, me veio aqui, diante de um problema, até um pensamento até de filosofias orientais. Você tem um problema, você pode resolver? Então ele não é um problema. Se você tem um problema e você não pode resolver, então você não tem um problema. Se você tem um problema e você tem uma solução, então você também não tem um problema. Então, de uma forma ou de outra, você não tem um problema. Onde está o problema? Em você não reconhecer que você precisa pensar e respirar diante da situação. Sabe o que é isso? Inteligência emocional, educação emocional, coisa que a gente não aprende na escola. Né? Agora as crianças estão aprendendo isso na educação infantil. A gente está começando a ter novas propostas e tal da educação infantil para trabalhar essa questão emocional. Mas diante de um problema que eu não posso resolver, eu vou sentar e vou chorar? Não, eu vou sentar e vou respirar. Uma hora a solução vai chegar. E se não tem solução, não tem remédio, remediado está. É essa a ideia. Então, é dessa forma, ok? E se você não achou um problema, vamos esperar. Posso falar disso do coronavírus? Posso, porque a ciência está avançando aí, desesperada para encontrar uma solução. Nesse momento, o que a gente pode fazer? Sentar e esperar, acreditar que a ciência vai avançar e, nesse momento, ficar em casa fazendo quarentena. Ponto. É o máximo que a gente pode fazer, ok? Então, vamos lá. Paradoxo da condição humana. Enfim, o que é o homem, tá? Beleza. Aí o que ele vai dizer? Um nada em relação ao infinito, tem uma mosquinha aqui, um nada em relação ao infinito, um tudo em relação ao nada, um meio termo entre o nada e o tudo. Olha, equilíbrio, gente, equilíbrio é a coisa mais fantástica, Adriano. Um meio termo entre o nada e o tudo, infinitamente distante de compreender os extremos, é o que ele vai falar também em Pensamentos, na página 199. Esse 199 aqui não é a página do nosso trabalho, não. É o escrito dele, tá? São as preposições dele. Isso aqui a gente vai encontrar na página 114 e 115. Pensamentos são os escritos de Blaise Pascal, tá bom? São fragmentos da escritura dele, ok? Então, eu sou nada diante do infinito, ok? E eu tenho que ter esses extremos numa questão de equilíbrio. Preciso colocar-me como um equilíbrio, tá? E aí ele vai, quanto à existência de Deus, o indivíduo tem mais chances de ser recompensado apostando em sua existência. Achei isso fantástico. Quando eu estou pessoalmente com a minha turma, eu falo isso, Adriana. Eu falo assim, o Blaise Pascal ele foi muito esperto, né? Entre negar Deus ou não, ele falou assim, ó, pro teu bem, melhor acreditar, porque vai que... Né? Eu achei isso de uma sapiência. No ruim de tudo, ele era católico, filósofo, tinha fé também, não vou dizer que o cara não tinha, mas ele falou assim, quanto à existência de Deus, o indivíduo tem mais chances de ser recompensado apostando na sua existência. E essa recompensa aqui, ele não está nem falando de questão de céu, nada disso não, ele está falando de recompensa mesmo.
Quanto ao acalanto, agora incorpora a fé aqui. Quanto ao acalanto, quando a gente tem uma fé, de que a gente acredita que dias melhores virão, que a gente tem um Pai, um Deus, alguém para tomar conta da gente. Quanto acalanto a gente tem. Então, quanto a recompensa a gente tem quando a gente aposta na existência de um Deus protetor, que nos abençoa, que guarda, que dá sabedoria, que dá inteligência. Então, quem diz que filosofia nega Deus, tá faltando ler um pouquinho de filosofia, né? Tem que ler mais, amigo, tem que ler mais. Ó, esse livrinho e esse aqui, compra baratinho. Tem em PDF também, vocês podem comprar sem sair de casa, tá? Não empresto, falo logo. E a respeito do empirismo, aí ele vai falar a respeito da existência de Deus, é melhor apostar que ele existe, porque você ganha muito mais do que você descrer na presença de um Deus, na existência de um Deus no universo perfeito e maravilhoso, tá? E o 2, a respeito do empirismo, a razão baseia-se essencialmente nas experiências para obter conhecimento. Lógico, Blaise Pascal, ele era altamente empirista, então ele vai dizer assim, para você conhecer alguma coisa, você tem que passar pela experiência. Não nego isso, porque realmente às vezes a gente fala muito isso com criança, não faz isso, ele vai lá e experimenta, nunca mais ele faz, né? Então, querendo ou não, ele teve uma experiência. Mas é óbvio que eles não estão falando desse dedinho na tomada, ou de quebrar a cara com crush, tá? Eles estão falando de coisas científicas, tá bom? Coisas muito além e que, naquele momento, a experiência era necessária e para aquele grupo de filósofos e a razão também era necessária para outros. Agora, isso também não quer dizer que muitos racionalistas não usavam das experiências dos empiristas para chegar ao seu processo de pensamento científico, tá? Até mesmo porque a ciência também precisa de experimento, né? Precisa de condições empíricas. Então, não dá para a gente avançar se a gente não estiver ali de mãos dadas ao encontro, tanto do processo racionalista quanto do processo empirista. Mas para a gente entender essa distinção, racionais e os empiristas, tá? Empiristas, experiências racionais, processo de pensamento, racional, tá? No caso do René Descartes, fragmentando ali o processo de conhecimento. Vamos passar? A gente já está terminando a nossa aula, porque senão ia ficar muito maçante, é muita gente para a gente falar. E a gente vai entrar agora com Francis Bacon. Essa última fase, eu vou falar do Francis Bacon. Ele também é um filósofo empirista, e o Bacon ele vai fazer também, como Descartes racionalista, ele deu os métodos ali para a gente chegar no conhecimento, né? Clareza e distinção, a dúvida metódica, cogito ergo sum, penso logo existo, eu sou um res cogitam porque eu penso, eu sou um ser pensante, né? Se eu penso, obviamente eu existo nesse mundo, eu sou um ser do mundo, tá? O Bacon, ele vai, por ser um filósofo empirista, ele também vai usar das suas métodos de experimentação, métodos empíricos, para chegar às vias de fato, que é a primeira premissa da filosofia, que é o conhecimento. Mas ele vai falar primeiro, ele vai dar duas fases para que a gente possa entender esse conhecimento, chegar a essa via de saber. Só que para isso acontecer, a gente primeiro precisa matar alguns ídolos. E aí ele não vai colocar de uma maneira pejorativa ídolo, lá aquele ídolo que você fica lá regando para ele, mas ídolos que foram introjetados socialmente, antropologicamente, politicamente, emocionalmente, na vida de cada sujeito. E o ídolo aqui, ele tem uma maneira de se pensar a ideia do ídolo, não uma imagem, ou um culto, ou ir à igreja, mas o ídolo ele tem um cunho de afastamento, algo que você erigiu para você e que aquilo te afasta de acessar as vias de fato do conhecimento.
Esse ídolo, nessa forma de se pensar, muitas vezes o ídolo pode ser minha forma de preconceito, as minhas preconcepções de ideias e que não me faz avançar ao conhecimento. E aí ele vai colocar 4 tipos de ídolos muito importantes e o quarto ídolo ele vai fragmentar em 3 categorias. Então vamos lá. A nova ciência que se baseia em um método experimental mais próximo das coisas pela superação dos ídolos, fazendo os homens mais conscientes de suas falsas ideias que os impedem de chegar à verdade. Essa nova ciência experimental vai fazer o homem brigar, romper, não só numa questão racional, mas numa questão experimental mesmo, de empírica, né? Olha, eu preciso chegar a essa via de saber, eu preciso chegar a essa condição de conhecimento. Para isso, ele precisa matar alguns ídolos. E o Bacon ele vai falar dessa morte dos ídolos. E não é nada externo, é muito interno, é muito meu, enquanto conhecedor, enquanto filósofo, enquanto questionador. Enquanto o que o Descartes falava, um res cogitam, enquanto alguém que pensa, eu preciso matar alguns ídolos dentro de mim. Não é fora, não é nada fora, é dentro. Como é que isso acontece? O conceito de ídolo para Francis Bacon são os empecilhos que travam os homens do saber conhecer a verdade. Esses empecilhos que eu mesmo erigi, eu mesmo coloquei na minha frente. E essa frente pode ser na minha mente, a minha forma de pensar, que me afasta, que me aparta do conhecimento propriamente dito, por assim dizer, tá? Então, o primeiro ídolo que a gente deve aniquilar, que a gente deve matar, ele vai chamar do ídolo da tribo, o segundo ídolo da caverna, o terceiro ídolo do foro e o quarto ídolo do teatro, que ele classifica em 3 modalidades. O primeiro ídolo que a gente deve matar é o ídolo da tribo. E não tem nada a ver com a tribo não, tá, gente? Um processo ali específico, não. Esse ídolo da tribo é a tendência que o intelecto humano tem de nosso próprio pensamento e de nos acharmos melhor em detrimento do outro. A gente pode até colocar isso aí como processo etnocêntrico também, né? Mas não é disso que ele está falando, não. Ele está falando especificamente de que eu tenho esse ídolo da tribo, ele tem uma característica de colocar o intelecto humano como alguém melhor do que o outro. Esse ídolo de eu achar que o meu intelecto é melhor do que o do Adriano, eu preciso matar esse ídolo que eu erigi para mim, que eu estabeleci. Ele é um impedimento de que eu chegue em outro lugar e aprenda outras coisas. Então, esse ídolo de que meu intelecto é tão bom, tão fera, tão fantástico, para não dizer outra coisa, que eu não preciso outras coisas, me impede de chegar a uma via melhor de saber e de conhecimento, ok? De uma verdade. O segundo ídolo é o ídolo da caverna, que seria seria o teu gosto pessoal ou processo seletivo na expressão das coisas, na experimentação das coisas, de conhecer as coisas, sendo então neutro diante dos nossos gostos pessoais. O ídolo da caverna, seria a ideia, como é que eu posso dizer? Esse ídolo que eu erigi para mim de que só o meu mundo me oferece, só o meu mundinho, só aquilo que eu gosto, só aquilo que me dá prazer, só aquilo que me interessa me traz conhecimento. Vamos lá, você é um cara de exatas, só as questões de exatas te levam a saber e te interessam e tal. Isso é um ídolo da caverna que faz você fazer um processo seletivo em de que você só vai conhecer coisas se você usar números. Você só vai chegar ao saber se você for automaticamente racional ali, né? Especificamente, você se aparta de qualquer outro saber que não seja exato, ok? E aí você pode falar, eu gosto só de biologia, só a biologia me traz a mesma coisa. Essa seria a ideia do ídolo da caverna. Vamos, grosso modo, já comeu jiló? Deus me livre comer jiló. É isso que ele está falando.
Tá? Experimentou ou não? Então você não pode dizer que você não gosta. Você só pode dizer, ter um conhecimento daquilo, se você disser, eu experimentei e sim, eu não gosto. Eu experimentei e sim, eu passei a gostar. Fiz isso com 30 anos com camarão. Eu fiquei 30 anos da minha vida sem comer camarão. Eu achava camarão horrível, cheiro horrível. Até que um dia eu comi um camarão. Camarão é meu prato predileto. Me dê camarão que eu vou comer camarão até nunca mais haver amanhã, ok? Então, saindo dessa ideia do ídolo da caverna. Ídolo do foro. Um alerta para que tenhamos uma linguagem específica quando formos fazer ciência. Vou parar aqui rapidinho para a gente falar. O ídolo do foro é essa ideia, esse cuidado que a gente tem que ter em eu descobrir alguma coisa e por eu ser uma cientista, eu vou dar um nome meu próprio para isso. Não, eu tenho que dar um nome que seja universal e científico para que toda a academia científica entenda. Então eu tenho que tirar essa ideia de que, o achado foi meu, eu vou dar um nome, eu vou fazer a nomenclatura do jeito que eu quiser. Esse é um ídolo do foro. Ídolo do teatro, ele vai classificar esse ídolo do teatro por 3 características, 3 modalidades. Esse ídolo do teatro a gente precisa ter um cuidado com o pensamento de outros filósofos que não foram comprovados pelo conhecimento. E nesse caso aqui, o conhecimento da experimentação. Então, quem fazia muito isso? Os sofistas, eles eram insuficientes nas suas retóricas, né? E eles tinham um método persuasivo. O outro, os empíricos, baseados em poucas experimentações e mais pretensiosos. Eu experimentei pouco, não tive muita certeza, mas eu já vou dizer logo que é isso, porque fui eu que descobri, então é melhor que o mérito seja meu. E o terceiro são os supersticiosos, baseados numa fusão sem crítica, não há problema. Ele está falando assim, baseados numa fusão, sem crítica da filosofia com a teologia. A gente viu que na escolástica nós tivemos fé e razão, com crítica. Não foi isso? Então é isso que ele está querendo dizer. E aí a gente encontra isso aonde, Sheila? Página 117. Uma fala pequenininha de Bacon que está aqui saber é poder. Isso é fantástico, né? Eu tenho uma coisa, descobri aqui um problema, eu tenho um problema no meu computador. Meu Deus, travou tudo. Aí eu chamo lá o Adriano. O Adriano aperta um botão, mas como? Saber é poder. Eu não sabia, né, Adriano? Né? Então, quem tem o poder aqui? És tu, bebê. Quem sabe, não é isso? Isso acontece comigo direto. Eu travo meu computador, aí ligo para um amigo. É inferno, Adriano. Eu dei um exemplo clássico, literal, entendeu? Mas agora eu já tenho os outros amigos aí para me ajudar a me salvar. Bom, gente... O Bacon, para a gente finalizar, por ser um filósofo empirista, ele vai classificar 2 grandes fases para a gente chegar nessa ideia, né, do que seria essa filosofia para ele, de chegar ao método de experimentação. Então, Bacon aponta a necessidade de substituir os métodos científicos anteriores e, então, atravessar 2 fases para chegar ao conhecimento por si verdadeiro. Primeira fase é uma fase destrutiva, quebra o ídolo, mata o ídolo, em todas aquelas condições ali, e a fase construtiva, que consiste na exposição e na justificação desse novo método que pode levar a mente humana ao contato com a realidade. E, gente, é básico, a gente termina, a gente termina essa primeira fase numa fala de Bacon muito legal. Num primeiro momento, num método experimentativo para ele, nessa primeira fase eu preciso destruir tudo aquilo que já está na minha cabeça, já está pré-determinado. Se eu chego diante de uma condição, de um trabalho, de uma ideia, de um processo científico cheia de preconceitos e cheia de pré-estabelecimentos na minha mente, que são esses ídolos todos que eu coloquei, eu não consigo chegar à segunda fase, que é a fase de construção. É aquela história que as meninas vão saber. Para arrumar a casa a gente tem que bagunçar primeiro, né? Bota tudo para cima, varre embaixo, limpa, mais ou menos isso. Então, a primeira fase desse método experimentativo em Bacon eu destruo primeiro os ídolos e depois eu faço uma segunda fase, que é a fase
construtiva. Eu vou dar consistência e exposição a esse método para que eu possa chegar à realidade. Capítulo 6, caminhos modernos, caminhos da filosofia moderna. Não acabou por aqui, essa é a primeira fase. Primeira parte. Semana que vem eu estou gravando a segunda parte, tem outros filósofos, e aí eu dou um final, faço uma finalização desse capítulo. Não esquece de assistir a próxima aula, de deixar comentário, de me chamar nos dias do meu horário, que eu estarei lá para tirar dúvida, tá bom? Vocês têm 3 materiais em mãos. Tem o material do poliedro, vocês têm o material em slide, vocês têm a videoaula. Gente, não dá para dar migué na gente, né? Tem que estudar, tá bom? Beijo, gente. Espero poder ter elucidado muitas coisas para vocês. Eu tô morrendo de saudade. Beijo, gente. Tchau, tchau.